Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Hoje eu estou aqui no meu local de trabalho, mas como havia prometido e promessa é dívida, trazer um vídeo de algo que o Senhor colocou no meu coração e eu precisava dividir isso com vocês. Antes, aquele protocolo básico, que nós temos, se o vídeo for bênção para você, compartilhe. Outras pessoas talvez estejam precisando ouvir essa mesma mensagem que você vai ouvir, tá? Deixe o seu like, o seu comentário, para que assim o canal possa crescer e essa mensagem possa chegar a outras vidas que estejam passando pelo mesmo processo que nós, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos vídeos novos aqui no canal. A nossa intenção, a intenção aqui do canal é que saiam por semana de 2 a 3 vídeos, tá? Dentro desse tema, dentro desse contexto, para te edificar e de repente apontar um norte, apontar uma direção. Porque geralmente quando nós entramos no deserto, nós entramos assim, perdidos, sem saber o que está acontecendo. As coisas vão acontecendo de uma maneira muito rápida e a assimilação disso tudo às vezes se torna difícil. Então nós estamos aqui como que uma bússola para te apontar a direção certa, tá? E a direção de antemão, eu digo para você, está na palavra. Não está em nenhum outro lugar, está na palavra. E Deus tem para nós duas chaves que nós precisamos urgentemente entendê-las e praticá-las, que é oração e jejum. Preste atenção no que eu vou te dizer, guarde bem isso no teu coração. Deus não tem compromisso com métodos, com sistemas, com assim, estratégias elaboradas. Deus tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a mulher. Deus tem compromisso com você, que tem o desejo no coração de servir ao Senhor de uma maneira excelente. E Deus procura esses homens e mulheres que estão dispostos a investir tempo em oração, em jejum, para que o sobrenatural, para que a visão de Deus para o teu coração seja aberta, tá bom? Então, nós vamos trazer para você mensagens que falem da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos trazer mensagens que te motivem a orar, porque a oração é a mola mestra para que nós saiamos de problemas ou para que nós tenhamos uma visão clara do que está acontecendo. Vários homens e mulheres de Deus tiveram seus nomes escritos na história, porque eles abriram mão do que eles pensavam, do que eles eram, para investir tempo em oração. E oração nada mais é do que intimidade, nada mais é do que comunhão com Deus. E sem essa comunhão com Deus, não tem como você sair do deserto ou aprender aquilo que Deus está propondo a te ensinar. Tá bom? Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, que você fique com a gente até o final, tá? Para que a mensagem chegue completa ao teu coração e mais, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tá bom? No link da descrição eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp que nós temos, para te ajudar nesse processo. Outras pessoas com a mesma visão que você vai tornar esse deserto um tanto quanto mais fácil, tá? Mais fácil para ser atravessado, porque pessoas com a mesma visão só têm a agregar na nossa vida, tá bom? Tem lá o meu contato também, você que queira conversar, você que queira um aconselhamento, tá bom? Tem lá no link da descrição esses nossos contatos. Seja muito bem-vindo e que o Senhor te abençoe nessa mensagem, tudo bem? Irmãos e irmãs, o Senhor falou duas mensagens que eu vou dividir em 2 vídeos para que nós sejamos edificados assim de uma maneira completa. A primeira delas, no livro de Êxodo, capítulo 14, nós vemos que Moisés, aquele grande homem de Deus, tem uma intimidade com Deus maravilhosa, de causar uma inveja santa, se assim eu posso dizer, tá? De comunhão e intimidade com Deus. Moisés ouvia a voz de Deus, falava com Deus boca a boca. Por diversas vezes nós vemos na história de Moisés ele subindo ao monte, ficando lá 40 dias em oração, em comunhão com Deus, recebendo as instruções. E hoje nós vemos que muitos querem a vitória, querem a bênção, mas não querem ter compromisso, não querem ter uma aliança com o abençoador. Então todo o seu processo vai ficar complicado. Se nós não nos aliançarmos, se nós não nos juntarmos com o Senhor, que tem todo o poder para resolver a nossa situação,
quem vai nos ajudar? Né? A própria Bíblia diz, agindo o Senhor, quem impedirá? Então eu digo mais, se o Senhor não agir, quem é que vai agir em nosso favor, não é verdade? Então no livro de Êxodo, capítulo 14, tem uma história muito interessante, quando Deus avisa Moisés que vai endurecer o coração de Faraó para perseguir o povo, para que o nome dele seja glorificado nessa situação. Para nós entendermos com a mente humana vai ficar um pouco difícil. Por isso nós precisamos ter a mente e a visão de Deus para essa situação. Entenda que é numa situação difícil, é numa situação adversa, numa situação de impossibilidades para o homem, é que Deus entra com o sobrenatural, é que Deus entra com aquele impossível aos nossos olhos. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida nesse deserto. Tornar o impossível aos nossos olhos possível. Como? Por uma comunhão, por uma intimidade. Desde a fundação do mundo, desde que Deus criou o homem, o desejo do coração de Deus é ter intimidade, é ter comunhão com esse homem. Mas só que o pecado, ele fez uma separação entre Deus e o homem. E fez com que o homem não consiga mais ouvir a voz de Deus como no início. E eu digo para você o seguinte, Deus, sendo Espírito, ele fala com o homem como? Pelo Espírito. Por isso que uma das chaves que eu disse para você, que nós não temos usado com muita eficiência e com muita frequência, que é o jejum. Porque o jejum ele vai tornar a sua carne cada vez mais silenciosa para que o teu espírito esteja sensível à voz de Deus. Não é pura e simplesmente abstenção de alimentos ou de líquidos para ouvir a voz de Deus. Não, não. Você abre mão do alimento carnal para receber do alimento espiritual. Meditação na palavra, oração e o jejum traz essa sensibilidade. Ele edifica o teu espírito de uma tal maneira que você vai ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de sentir a presença de Deus. O povo estava saindo do Egito e encontrando algumas dificuldades pelo caminho, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O povo saiu do Egito com aquela expectativa de que tudo fosse muito fácil, seria muito fácil por se tratar de Deus no comando das coisas. Mas acontece que Deus não tem varinha de condão para bater na tua cabeça e fazer de você um grande homem, uma grande mulher, resolver os teus problemas. Não, não. Deus trabalha com processos. Deus trabalha com etapas. E essas etapas e processos podem demorar de acordo com o homem que está sendo tratado pelo Senhor. E o povo, eles queriam servir ao Senhor, mas eles queriam o conforto que eles tinham no Egito. Era carne na hora certa, era aquele sono tranquilo, viver dentro das suas casas, e Deus nos chama para viver pela fé. E fé é uma fé obediente, é uma fé cega em determinados momentos. Você veja que quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar, você vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou o lugar até que Abraão se levantasse e obedecesse. Deus não revelou para Abraão, para massagear o ego dele: olha, Abraão, você vai sair aí do conforto da tua família, mas olha, você vai para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus não. Deus é aquele que nos surpreende de uma forma muito positiva. Eu estou preparando o meu testemunho de deserto, tá? Não é testemunho de restauração, é o testemunho de deserto. E vocês vão ver, pelo decorrer da minha vida, como é que Deus trabalha na vida do homem. É quando nós menos esperamos. E Deus tem esse prazer em nos surpreender para que o nome dele seja glorificado. Então, quando o povo estava nessa dificuldade, em trânsito no deserto, não era para a morte. Era para que eles conhecessem o Deus do impossível. Eles estavam passando essa dificuldade porque eles estavam vivendo pela carne, ou seja, pela vontade própria deles. A carne não é a questão do pecado em si, mas é a questão que eles estavam vivendo pela vontade própria. Na verdade, trocando em miúdos, o povo queria fazer e achar que Deus tinha que vir atrás abençoando. Em muitos momentos no deserto da restauração acontece isso. A pessoa, de uma certa forma, entende pela metade o processo e acha que Deus tem que vir atrás abençoando, trazendo marido, trazendo cônjuge. Mas como Deus vai trazer se eu ainda não fui tratado? Como Deus vai trazer se eu ainda não tenho a fé de Deus para viver esses momentos?
Então Deus não trata conosco pelos nossos sentimentos, Deus não trata conosco pelas nossas emoções. Tadinho, Marcelo está chorando, está sofrendo, então eu vou apressar a vitória dele. Irmãos, é nos momentos de maior sofrimento do homem que Deus aparece e glorifica o nome dele e se mostra como grande e tremendo Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer fazer na sua história, se mostrar como grande Deus em quem você pode confiar. Só que você talvez esteja com os olhos voltados para a circunstância. O teu marido lá no pecado com o amante, a tua esposa no pecado com o amante, e você não consegue ver a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Se você não tiver fé, e fé como um grão de mostarda, e entregar o controle da tua vida para Deus, porque na verdade o que Deus quer é isso. Deus quer que você entregue o controle da tua vida, porque você tentou resolver os problemas até aqui, e por causa desses problemas você veio parar no deserto. Então é hora de você entregar o controle da tua vida, entregar o teu marido, a tua esposa, sair de cena e esperar pelos resultados. Deus avisou antes para Moisés: olha, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó vai perseguir o povo, mas eu serei glorificado nessa situação. Irmãos, olha só, você está sendo afrontado pelo amante, você está sendo afrontada pela amante, ou você está sendo afrontado por você mesmo, quando você busca informações que não deveria buscar. Redes sociais, nesse processo, é um veneno. Já disse isso aqui outras vezes. Rede social, nesse processo, é um veneno. Tá? Porque você vai ver coisas que você não está preparada, com a maturidade suficiente, com a estrutura suficiente para ver e entender o que Deus quer te mostrar com isso tudo. Por que muitas das vezes a pessoa diz que Deus está em silêncio? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você sabe por que Deus não fala com você? Porque você não está preparado. Você não está preparada para ouvir o que Deus tem para te falar naquela hora. Então Deus, como Deus amoroso, como Deus poderoso que Ele é, Ele prefere se silenciar e te preparar um pouco mais para você entender o processo pelo qual você está passando. E Deus disse que eles iam ser perseguidos, iam chegar diante do Mar Vermelho. E assim aconteceu. Né? Deus deu ali toda a localização, como ia acontecer, porque Deus é Deus de detalhes. Deus não é Deus que nos surpreende de forma positiva, e glória a Deus por isso. E quando eles chegaram diante do mar, e o povo murmurando, cada situação onde Deus queria se mostrar como Deus que resolve o problema, cada situação que Deus queria mostrar que Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas, o povo murmurava e pensava lá no deserto, pensava na carne que ele comia, na casa que ele tinha, em toda a situação que ele vivia no deserto. E aí, como é que Deus vai fazer se você está com o seu pensamento lá atrás? A visão está desfocada. E aí o que Deus faz? Deus chega com o povo diante do mar. Olha só a imensidão do mar. O povo olha para trás e vê aquele grande exército vindo para cima deles. E aí eles começam a reclamar para Moisés: Moisés, será que não tinha sepulcros no Egito para que nós morrêssemos lá? Você precisou tirar a gente de lá para a gente morrer aqui? E o povo não entendia o propósito de Deus. Talvez você não esteja entendendo, está tudo muito bagunçado. A amante está te afrontando, está te ligando, está te xingando. O amante está querendo se mostrar o rei da situação. Mas irmão, irmã, deixa eu te falar uma coisa. O teu marido é teu, tá? O presente que Deus deu foi para você, não foi para a amante. E Deus não erra. Se Deus deu o marido para você, é porque é você o dono dele, a dona dele. Se Deus te deu a esposa, é porque você é o dono dela. Então assuma a sua posição como dono daquilo que o diabo está tentando te tomar. E não se amedronte pela afronta que ele tenta te causar. Porque o diabo é igual biscoito de polvilho, só faz barulho. Se você se posicionar em Cristo e saber quem é você em Cristo, a hora que você bater o pé, o diabo sai correndo. O diabo morre de medo de quem tem e exerce a autoridade que Jesus lhe deu. O diabo, ele treme de medo quando vê um crente de joelho orando, buscando revestimento, buscando a direção de Deus. E aí ele tenta, né, porque é o papel dele ser o tentador, de todas as formas te tirar do foco. E aí você vai lá numa rede social, você vai lá, ouve
um endemoniado que te traz uma má notícia, e aí você fica triste, aborrecido, e isso vai minando a sua fé. Irmão, toma posição de homem e de mulher de Deus. Você não foi chamado para o deserto porque você era bonzinho, porque você era o melhor dos melhores. Você foi chamado porque Deus tem para te capacitar aqui. A missão de Deus aqui no deserto é te capacitar. Porque muitos olham só para o deserto agora. Irmão, eu estou sofrendo. Irmão, meu coração está apertado. Ah, irmão, hoje o dia está difícil. Tá, porque você ainda não se posicionou. A sua visão ainda não está da mesma forma como Deus quer que você veja. O que Deus quer é que você veja como Ele vê a situação. Como é que Deus vê? Deus vê na eternidade. Deus vê lá na frente. É a visão de águia que nós dizemos, né? E você está com uma visão limitada, está vendo aqui e alimentando esse sofrimento. O diabo lança uma seta e você alimenta aquela seta. Irmão, repreenda isso em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, e nós vamos trazer um vídeo explicando a armadura de Deus, o capacete para blindar a sua mente, o escudo da fé para proteger o seu coração daquelas setas. Tome posição como homem e mulher de Deus. A mulher é sua, homem. O homem é seu, mulher. E não há demônio que faça com que isso seja revertido. Agora, Deus permitiu que a situação chegasse a esse ponto, para Ele te mostrar que Ele é Deus e que sem Ele nós não conseguimos nada. Muitos dos que estão aqui no deserto estão porque não se posicionaram como homens e mulheres dentro do seu casamento. E aí preste atenção, aqui quando Deus diz que Ele ia usar essa situação de afronta, queria causar um certo medo no povo, Deus estava usando a situação para glorificar o nome dEle. Eu tenho toda certeza e te digo em nome de Jesus, que essa situação adversa que você está passando no seu casamento é tão e simplesmente para glorificar o nome do Senhor. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos estão dando o teu casamento por acabado? O povo de Israel, quando chegou diante do mar e vendo o exército atrás, falaram: acabou, é o fim, vamos morrer. E Deus disse: não é o fim. O fim só acontece quando o autor da história bota o ponto final nela. O autor da tua história é o Senhor Deus dos exércitos. E Ele ainda não botou um ponto final. Ele simplesmente botou uma vírgula. E vírgula significa o quê? Você está vindo, você dá um descanso e continua a leitura. Essa é a vírgula que você está vivendo no teu casamento. Então para de olhar para a circunstância e olha para frente. Porque quando eles chegam diante do mar, Moisés começa a clamar a Deus: e aí, Deus? Olha o povo aqui, o exército lá e tal. E Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Irmãos, não é hora de você ficar questionando por quê. É hora de você clamar ao Senhor, se posicionar em Cristo e receber a vitória que só Ele pode te dar. Só o Senhor pode te dar. Então você tem que se alinhar com Deus. Você tem que jogar no time de Deus, porque o time de Deus não perde nunca. O time de Deus é vencedor em todo instante. A toda guerra, a toda batalha, o time do Senhor é vencedor. Então eu quero estar do lado dos vencedores. Quando o povo entendeu e eles viram sinais, prodígios e maravilhas, talvez você ainda não esteja vendo. Peça ao Senhor para que abra os teus olhos espirituais. Você está diante do mar com o exército atrás. Não é hora de você ficar clamando, perguntando por quê. Senhor, eis-me aqui, o que eu faço agora? Essa é a resposta que Deus espera, é o posicionamento que Deus espera. Que você assuma o seu lugar em Cristo. E o seu lugar em Cristo é o quê? Mais que vencedor. Você não é simplesmente um vencedor, você é mais que vencedor para a glória do nome do Senhor. Então entenda, irmãos, o momento está conturbado, eu acredito. Os dias são maus, eu acredito. Mas nós somos daqueles que vivemos não pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Esse mar agitado, esse vento contrário, é tão somente para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eu vou colocar a cereja no bolo aqui no vídeo. Quando você sair desse deserto, com o nome do Senhor glorificado no teu casamento, tem uma obra esperando por você lá fora. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque os casais não estão tendo conhecimento e o ensino que você tem tido, não só aqui no canal Diário de Restauração, mas em outros canais também, aqueles que se comprometem com a verdade da palavra de Deus. Irmãos, Deus está
está movendo a situação para fazer de você um discípulo dele, um discipulador, nunca que Deus chama alguém para deixar esse alguém prostrado no caminho. Deus te chama para uma grande obra, e o preparo dessa obra é o teu casamento. Teu casamento é a ferramenta que Deus está usando para te preparar e te capacitar para ajudar outros lá na frente. Então entenda, o exército inimigo não é nada, porque nós temos do nosso lado o Senhor Deus dos exércitos. Mais forte é o que está conosco do que o que está no mundo, já diz a palavra. Tá bom? Fique com essa palavra no teu coração e na tua mente, que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale mais e melhor ao teu coração. E volto a te pedir, se foi bênção para você esse vídeo, compartilhe, deixa aí o seu comentário. No link lá da descrição tem os nossos canais de ajuda. Vem com a gente, não passe esse deserto sozinho não. Tem muita gente aqui boa, comprometida com a palavra para te ajudar nesse processo. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.